Já, já vou ficar um pouco inseguro, cara. Daqui aí. Então vamos estar dando continuidade aí. Nosso assunto é o grego koiné, que é o grego bíblico. Nós já entramos aí dentro da história, né? Falamos aí sobre as 5 etapas do grego, ou 5 períodos. Falamos um pouco como é que foi o desenvolvimento, a mudança que sofreu, e agora nós vamos entrar dentro da parte, aquela parte que parece ser a mais chata, né? Mas é a parte necessária, que é a parte do desenvolvimento gramatical. Então, nós vamos desenvolver a gramática, um pouco da gramática do grego, né? Para que possamos aí termos uma absorção melhor dentro do conteúdo em si, até no momento que a gente for se deparar mesmo com o texto grego, com o texto grego em si, nós vamos então precisar entender dentro da gramática, quando vai estar colocando no singular, no plural, a colocação do sujeito e essa coisa toda que a gramática ela nos apresenta dentro da sua dificuldade, né? Mas nós vamos bastante calma para nós absorvermos o mais informação a gente tiver sobre esse desenvolvimento da língua em si, da gramática da língua, melhor para nós, né? Então vamos aí, gramática, apresentação nossa aí, gramática do grego koiné, né? Então nós temos ali, ó, escrito por baixo, o iota subscrito, aí vai ser o iota subscrito, isso aqui é o iota, tá dando para ver aí, né? O iota. Subscrito por baixo das vogais chama-se iota subscrito e não se pronuncia ou se translitera. Adotamos neste trabalho um ponto abaixo da vogal. O exemplo aqui nós temos en Christos, né? En Christos, em Cristo, te proselgen, na oração. Então esse iota subscrito aqui, ele vai aparecer dentro do grego como se fosse uma vírgulazinha, né? Vamos supor, nós temos aqui en Cristo, certo? Ele às vezes vai aparecer aqui, né? Como se fosse, né? Ele vai aparecer dessa forma aí, só que ele não tem assim influência, ele é mais para te dar um norte de qual a pronúncia que vai vir. Então a questão de quando ele vai estar abscrito, que é por cima, dentro da pontuação nós vamos ver isso, é onde ele vai ter influência dentro da próxima palavra seguinte, até na pronúncia, né? A pronúncia, isso vai fazer diferença na pronúncia quando você se deparar com ele no texto grego. Ele vai te auxiliar na pronúncia de quando a pronúncia mudará. Então ele tem essa peculiaridade, essa particularidade, tá? De nos apresentar aí dentro da gramática, aí auxiliando na pronúncia, tá? Na pronúncia ele vai fazer um grande peso para nós aí na pronúncia. Então nós temos ali, ó, dividido quanto a duração em breves, tá? As vogais breves, lembra lá que nós nos deparamos com essa situação gramatical no hebraico, breve, longas, né, mistas. Então nós temos também, né, comuns, tá vendo? Nós temos também no grego essa classificação de vogais breves, vogais longas e vogais comuns, tá? Temos ali, ó, vogais é o epsilon, né? O epsilon, o ômicron, vogais longas, o eta e o ômega, tá? O eta, o ômega são as vogais longas. Nós temos as vogais comuns, né? Que é o alfa, o iota e o upsilon ou y, tá? Upsilon, tá? As semivogais são o iota e o ômicron e o upsilon, tá? Elas são semivogais. Por quê? Porque elas, dentro da composição da palavra, elas vão ter uma sonoridade, na vocalização, ela vai auxiliar e nos direcionar, às vezes, como que aquela palavra ela vai estar colocada dentro da frase, em qual som, em qual modo, tá? Em qual modo, se ela está no dativo, e várias outras situações aí que nós vamos ver mais à frente, tá? A princípio nós temos a apresentação então das vogais, tá? As
As vogais estão divididas dentro dessa classe aí, ó. Temos, ó, os ditongos, que é o ditongo, é a fusão de dois sons vogais em um só. É aquilo lá que vai acontecer com as mistas lá, ó. São, né? Nós temos aqui, ó, o alfa e o iota, ai. O alfa e o y, ao. O eta, o epsilon e o iota, ei. O ômicron e o iota, oi. Temos, tá vendo aqui agora, ó, semivogais, ó. Ali é ou, tá? Mas aí ela, quando, dependendo da colocação dela, ela tem um som de U. Ou, é o ômicron e o Y. Um som de U, portanto, não se pronuncia, por exemplo, ó, você está vendo aqui, ó. Se a gente for dividir aqui, se a gente for transliterar, vai estar assim. Isso aqui é o lambda, né? É o L, o ômicron, o gama, que é o som de G, nunca se tem com som de J, tá? Nunca com som de J, sempre com som de G. Nós temos o gama, nós temos outro, e com som de O, e aqui de U. Só que eu nunca vou pronunciar logo. Não, é logo. Então, quando você deparar com esse final aqui, ó, você não estará colocando o O, você vai estar colocando logo. Logo é palavra, né? Ou fala. Aí nós temos, aí daí que vem a palavra logos. Se fosse aqui no caso eu escrever logos no grego, eu vou escrever assim, ó. Com sigma final, logos, palavra, verbo, falar, tá? Então, tá vendo? Então, tem que, aqui a gente vai sendo direcionado por essa particularidade da junção dessas mistas, aí com som de U. Então, tomar esse devido cuidado, tá? Para não escrever logu na hora que você estiver transliterando, você vai transliterar, que eu transliterei, mas quando você vai falar na pronúncia não é logu, é logo, tá? Ou logos, quando tiver com a terminação com sigma final, tá? O sigma final. Sigma final. Então nós temos aí, ó, foi dado ali, né? Epsilon, Y. Aí eu. Eta, Y. Eu. Y, iota, ui. Alfa, eta, ômega são também ditongos, pois possui um iota subscrito. É aquilo que eu falei. Como assim subscrito? Lá na outra, lá nós temos, né? Ele vai estar com, às vezes aqui, né? Com um sinalzinho assim. Aí vai ter, então às vezes vai aparecer assim, em algumas situações, com essa pontuação aí, tá? Que o programa aqui que eu usei para poder aumentar a fonte e colocar a palavra dentro do meu resumo, o programa ele não copia, ele não coloca a pontuação, por isso que eu vou estar norteando aqui com a minha varinha mesmo, com o meu pincel mesmo. Tá vendo? Então, também ditongos, pois possuem um iota subscrito. O iota equivale ao nosso J. Presta atenção, equivale, tá? Equivale. Por isso seu nome é iota. Muito parecido com J. Exemplo. Nós temos aqui, essa aqui é a maiúscula, uncial. Qual que é essa aqui? Não memorizou ainda não? É o iota, tá? Só que é uncial, é maiúsculo. Esse. Eta. Sigma.
ômicron, de micro. O grande, ômega, de grande. Né? O Y e o sigma final, que é o S. Nós temos, tá, o sigma, isso aqui é sigma. Aqui é a forma final dele, tá? Sempre que houver terminar com sigma no final, termina-se com esse sigma aqui, ó. Que nós temos a palavra, só que aqui é traduzido. Jesus. Jesus. Nós temos aqui, ó, Jesus. Jesus. Tá vendo aqui novamente, ó, o caso, ó. Não Jesus. Não Jesus. Jesus. Lembra lá que nós agora acabamos de ver ali? Então, com U. E se eu fosse transliterar ali? Se eu fosse transliterar, fazer transliteração, não a tradução, o que é que eu colocaria ali? Eu colocaria Jesus, tá? Jesus. Por que aqui está com J? Porque aqui está no português, aqui eu estou transliterando, tá? Transliterando. Ou você põe o Y, geralmente o Y ele vem da gramática, da transliteração do inglês. Se eu colocar o I também, pode ser, mas às vezes mais a gente vai encontrar é na forma do inglês, tá? Jesus, Jesus. Então, Jesus, Ioan, João, Joás, Joanas, Jonas. Tá vendo? Então não é muito difícil não, né? Se prestar um pouquinho assim, dar mais uma atenção maior na forma da escrita para a transliteração, você já consegue descobrir, pelo menos nos nomes, de quem está falando, de quem o texto, a gramática está mostrando ali, certo? Ainda no aspecto da pronúncia, podemos destacar antes, aqui que vai entrar uma particularidade, tá? Nós vamos ver aqui, ó, antes de gama, kappa e sigma final, e qual que é essa aqui, gente? Deu branco, viu? Deu um branco aqui. Tem som de graça, rares. Vou lembrar aqui daqui a pouco, deu um branco aqui. O gama, ele tem som de N. Por exemplos. Se você for falar aqui, qual que é essa? Aqui tem som de A, é um A, tá? Falando assim do português, A, G, E, L, O, S. Aí o que eu tenho aqui? Aguelos? Não. Por quê? O que está me apresentando aqui? O que está me apresentando aqui? Esse aspecto do gama. Quando ele vem antes dessas quatro consoantes, ele vai ter o som de N. É isso que ele está nos apresentando, vai ter som de N. Então eu não vou dizer aguelos na pronúncia, eu vou dizer ângelos. Ângelos vai tomar um gama, vai tomar som de N. Então se eu tiver, qualquer palavra que eu tiver, se tiver um gama antes, um kappa e um sigma antes, vai ter o som de N. Tem que frisar bem isso aí, tá? Não tem mais uma palavrinha aqui, deixa eu ver se eu pus aqui, acho que está um pouco mais abaixo que a gente vai ver aqui, ó. O teta, né, com som de T, mas é aquilo que a gente falou, você não fala teta como tal, fala o tal, você fala tipo soprano entre os dentes, theta. Ele vai puxar quase dando um som de D, se eu fosse falar um D, mas é theta, tá? Theta. É meio assim, complicado, mas um tempo perto. Mas você sabendo que na transliteração é um T, já está de bom tamanho para o seu norte dentro da leitura do texto, tá? Dentro da leitura do texto, principalmente quando você vê a palavra Deus, tá? Por aí está até aqui, vamos ver aqui, ó, já está até apresentado isso aqui, ó. O theta,
se pronuncia com TH, forte em inglês. Nesta pronúncia, chegamos bem perto do nosso D, tá? É a questão do labial dele, entre os dentes. Talvez seja deste detalhe que encontramos a origem da nossa expressão Deus, pois quando pronunciamos, aí ó, Theos, Theos, tá? Theos, não é Theos. Eu posso falar Theos? Posso falar Theos, mas puxando para o que apresenta o teta, eu falo Theos. Mas isso aí é para quem já está bem aguçado, bem treinado, bem praticado, tá? E outra coisa também, às vezes a pronúncia, ela vai divergir entre os próprios professores, tá? Isso tanto no hebraico quanto no grego, às vezes diverge muito. Mas o radical mesmo da pronúncia seria Theos, não Theos na cara, né? Mas você fala Theos. Mas se falar Theos também, você já sabe que está falando o quê? Deus. Então aqui se eu fosse transliterar, aqui já é o maiúsculo, né? O uncial. Se eu fosse transliterar, então, eu colocaria Theos. Acento, né? Theos. Então é Deus, Deus, tá? Quando dizemos esta palavra, então vamos lá. Olha lá, o sigma, só é escrito sigma, tá? Na sua segunda forma, só é escrito no final das palavras. Exemplo, o que está escrito aqui? Ah, tá dando a claridade da lâmpada, né? Jesus, tá? Jesus, que é Jesus, tá? Então tá vendo? Todas, aquilo que eu expliquei, todas as vezes que terminar com S, que a palavra dentro do grego terminar com S, na pronúncia, que você tiver, você não está vendo, mas alguém está lendo, a pessoa diz Jesus, escreve aí Jesus, aí você já sabe que está terminando com S e o sigma, tem que ser o sigma, é um S final, tá? É a forma final ali dele, tá? Toda palavra grega iniciada por vogal recebe um sinal diacrítico chamado espírito ou aspiração. Tem o espírito brando e o espírito longo, né? Na questão de se falar, a pronúncia, porque espírito, nós sabemos que espírito é sopro, né? Então é na forma que você fala, na aspiração. Existem duas espécies de aspiração. A branda como movimento para fora, que é esse tracinho aqui, tá? É aquele que eu falei, é tipo isso aqui, ó. Como se fosse uma vírgulazinha, de cabeça para baixo. Para fora, que nenhuma influência exerce na pronúncia, tá? Isso aí é só aquilo que eu falei, é só para te dar um norte da palavra, não da pronúncia, às vezes da palavra, né? A palavra, vamos ver lá. Por exemplo, sei lá, ó. Agathos, 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 bom. Eclésia, tá vendo? Eclésia, essa aqui tem, não, tá certo, é com 2 minutos. Eclésia, igreja, tá vendo aí? Nós temos igreja, mas se for ver dentro da etimologia, dentro da etimologia cultural da palavra, tirado para fora, tá? Tirado para fora, dentro da expressão cultural gramatical da palavra, tirado para fora. Erro, som. Yormai, curar. Oikia, casa. Tá? Lembra da palavra oikonomia? Oikonomia, que às vezes se coloca, conjunto oikonomia, significa mordomo da casa, tá? Mordomo da casa, oikodéspoti, dono da casa, oikokyrios, senhor da casa, tá? E esse oikodéspoti, tem uma palavra, um texto aí, que nos apresenta o senhor da casa como servo, mas o senhor da casa como o próprio Deus, sendo aquele que é mais alto, mais elevado na posição
dentro da casa. Odes, isso aqui, lembrando que nós estamos falando daquela aspiração branda, tá? Mas quando for a outra aspiração forte, o espírito forte, aí já vai dar um sentido na pronúncia, aí já muda-se o sentido. Essa, na branda não muda o sentido, mas tá vendo que você tem aqui transliterado com a pontuação, né? Que é o nosso circunflexo, tem a pontuação, como é que chama aquele ali? Dá um branco. É pontuação, né? Tem um outro nome aqui, eu esqueci o nome aqui. Mas o que acontece? Aí, quando ele for no espírito forte, na aspiração forte, ele já vai mudar o sentido da pronúncia, tá? Da pronúncia. Nós vamos ver isso aqui mais à frente um pouquinho. Aí, ó. A áspera com o movimento para dentro. Aquela é para fora, essa é para dentro. Agora, aquela é assim, né? Vou mostrar. Agora é ao contrário, agora é assim, ó. Vendo? Olha lá o pontinho lá. É aquilo ali que é esse aqui, ó. É esse aqui, tá? É esse sinalzinho aqui. E eles vão aparecer, tá? Constantemente eles estão no texto grego. Mas nós já sabemos que se for para lá, né? Se for ao contrário, não tem mudança. Se for dessa forma aí, ele já traz uma mudança na escrita e na pronúncia, tá? Onde a vogal recebe, aqui ó, vendo? Vai receber um H. Quando a palavra é transliterada e pronunciada também, tá? Sendo que toda palavra iniciada por um Y, mas eu acho que é outra informação, acho que até que eu fiz aqui não. É um Y, tá? Aqui é um Y, põe um Y e põe um Rho, tá? Aqui é o Rho, que é esse aqui, ó. Esqueci de mudar aqui, ó. Mas esse aqui, ó. Toda vez que iniciar com Y e com Rho, aí vai ter a influência, porque agora é aspiração para fora, né? Para dentro. Aí ela vai acrescentar o H. Vamos lá ver lá, vamos ver lá como é que vai ser isso aí. Deixa eu apagar aqui, senão vai aparecer, vai me atrapalhar. Deixa eu tirar a água aqui. Não vai me atrapalhar aí. Aqui, ó. Não é aguiazo, porque aqui eu terei a aspiração, tá? Vou ter a aspiração aqui, vou ter aqui, terei aqui, tá? Então, todas as vezes que você se deparar com o texto grego e tiver esta sinalização aqui, tá? Esta sinalização em cima da vogal, ela está te forçando a uma pronúncia diferente, tá? Uma pronúncia diferente. Se eu não colocar nada ali, se não aparecer ali, eu vou dizer o quê? Como igual estava ali sem ali, que o programa não colocou. Eu vou dizer aguiazo. Aguiazo, que é alfa, gama, y, alfa, zeta e ômega. Então, aguiazo, aguiazo. Mas se eu tenho aspiração, então eu vou dizer raguiazo, raguiazo, que é santificação, santificação. Aí você vai encontrar a palavra hagio, hagio no grego é santo, santo, tá? Theos hagio, Deus santo, tá? Pneuma hagio, Espírito Santo, hagiazo, isso aqui é um P, tá? É um P. Epuranion. Epurinion. Não. Se eu tenho aspiração, repurâneos. 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 Celestial. Por quê? Porque aqui, ó, a raiz aqui é essa aqui, ó.
Urano. Urano, céu. Lembra quando no livro de Mateus vai dizer no capítulo 24 que o poder do céu, os céus se abalarão? O poder do céu se abalarão, porque esta mesma palavra Urano, tá? Urano, que significa céu no grego, Urano também é o produto, a matéria, ou gás, não me recordo aqui direito, mas justamente o material usado para fabricar urânio. É o mesmo material usado para fabricar bomba atômica. Então, quando a Bíblia diz que as potências do céu serão abaladas, que os céus se estremecerão, o que dá para entender aqui? Vai ser uma explosão, como de uma bomba atômica. Então, o grego já está mostrando para a gente, já está nos dando uma direção de que nós entendermos quando o escritor vai dizer eis que vejo novos céus e nova terra, porque os céus já passaram e a terra não existe mais. O que o escritor vai dizer, acho que Pedro vai dizer, que os céus que agora vemos está enrolado como um tesouro para o fogo. Mas que fogo é esse? É porque vai explodir como uma bomba atômica. Os céus vão se explodir como uma bomba atômica. Por isso a palavra Urano, céus, e aí já nos dá até como entender como entender o que Jesus quis dizer com aquele, e os poderes do céu se abalarão, porque vai ser uma explosão como de uma bomba atômica. Entendeu? Então a própria palavra, ela já nos ajuda a extrair um pensamento bem mais claro de como é que isso vai acontecer. O que é que Jesus quis dizer com isso? Como é que o céu vai abalar se a gente olha para o céu e não tem matéria no céu? Vai haver uma grande explosão. Deus abençoe nosso irmão, o meu primeiro Nilson Chuina, nosso irmão Evangelina. Está vendo então que coisa maravilhosa? Então o próprio grego ele já vem trazendo algumas informações para a gente entender aí algumas coisas que Jesus quis dizer, que os apóstolos quiseram dizer. Olha lá, ó. Rudor, água. Importância. Há cerca de 550 conjunções de partículas no Novo Testamento. Claro que nós não vamos pegar 50 conjunções aqui, né? Nós vamos pegar aqui as mais vistas e as mais importantes. Mas temos que saber de todas, né? Então vamos usar o material que nós temos para a gente poder olhar as outras que não vão ser apresentadas aqui dentro do resumo que a gente está colocando em pauta aqui na nossa aula de hoje. Mas lembrando que tem 50 conjunções de partículas no Novo Testamento. Conjunções são palavras invariáveis que servem para relacionar palavras, frases, cláusulas, orações e até parágrafos. Então, sem essas conjunções, a gente não vai ter como desenvolver uma boa leitura, uma boa frase, uma boa escrita. A gente precisa delas, né? Como, para, quem e por aí vai. Então, né, vai ser importante a gente saber conhecer todas. Claro que eu não vou colocar todas as 50 aqui, mas vou colocar as que aparecem mais no texto grego e as que são mais importantes, de uma relevância maior, para a gente poder entender aí essa questão aí dentro da leitura do grego, tá? Sendo assim, as conjunções junto com as preposições são grandes amigas do ponto de vista exegético. Porque se faltar uma, é igual hebraico, se faltar uma, ou se ela for colocada na ordem errada, a gente não vai entender o que está sendo escrito, o que a gente está lendo, e nem o que o escritor está querendo passar para a gente. A gente precisa, então, nortear, entender essas conjunções,
juntamente com essas preposições, para nós termos o norte do próprio texto em si e aplicar a nossa exegese de uma forma clara, precisa, não assim com exatidão de 100%, porque a gente não está dentro do contexto realizado pelo escritor, mas a gente já passa a entender a mente do escritor, o que ele está querendo passar para nós aí, né? Deus abençoe aí a missionária Ângela, esposa. Olha lá, conjunções e preposições são fundamentais para a hora de fazer um esboço mecânico do texto e de entender quais ideias são principais e quais são subordinadas. Então nós temos ideias principais de um texto, mas essa ideia tem que estar subordinada ao que o escritor está querendo passar. Nós não podemos pegar no português, aliás, nós pegamos no português, fazemos um anacronismo, né? A gente costuma fazer um anacronismo dentro de um texto no português e coloca para os nossos dias, a gente sai pregando a torta e a direita, né? E às vezes colocando coisas que o texto não está apresentando aquilo ali. Mas quando nós vamos pegar dentro do original, que a gente vai entender a expressão do escritor, a gente consegue apresentar uma boa hermenêutica. A hermenêutica, ela não pode, né? A minha prédica, ela não pode estar exclusivamente presa à minha ideia. Ela não pode estar agarrada à minha ideia. Ela tem que estar agarrada, ela tem que estar com compatibilidade, ela tem que concordar com aquilo que o texto em si ele quer me passar. E para isso eu preciso entender essa questão do grego, a apresentação do grego, para extrair dali o pensamento do escritor, para que eu possa levar uma mensagem plausível para os ouvintes e disto trazer uma edificação, né? Aí eu conhecendo essa técnica, conhecendo essa linha de raciocínio dentro do grego, aí eu consigo filtrar a minha mensagem, tá? Consigo filtrar a minha mensagem e eu me privo às vezes de falar uma heresia, tá? Então muitas heresias são pregadas, por quê? Porque não há uma concordância, dentro do texto para poder trazer a ideia, aquela ideia que o escritor está querendo colocar. Então eu pego a minha ideia, em vez de eu pegar a ideia que o texto em si está, que o escritor ele está colocando em si, ele está colocando diante de mim, não, eu pego a minha ideia com as palavras do texto, não é totalmente o contrário. Eu pego as palavras do texto e busco a ideia do escritor, que ele quer me passar, e aí a gente consegue apresentar aí uma boa prédica para os nossos ouvintes aí, tá? Conjunções coordenativas. Cai. Significa e. Também. Tá? Aqui, ó. Cai. O capa, o alfa e o ota. Iota. Cai. Significa e. Também. Mas. Ainda. Isto é. Ou seja, usado frequentemente para marcar o início de uma frase. E disse Jesus, Kai legu Jesu. E disse Jesus, Kai legu Jesu. Jesus. Kai legu Jesus. E disse Jesus. Então, este Kai, ele vai estar dentro da questão subordinativa do texto, tá? Apresentando a ideia principal do texto. O que ele vai fazer? Ele está me remetendo o quê? Ao que Jesus está fazendo. Ele está falando, tá? Ele está falando, ele vai falar. Então, cai para apresentar. E aí as outras questões? É onde que eu tenho que entender, na hora que eu estiver fazendo a tradução, o contexto. Se eu pego o contexto, eu vou saber o que a palavra cai, que é a vogal E, está representando dentro do texto. É também? É mas? É ainda? Ou seja, isto é, tá vendo? Então uma palavrinha, se eu não pegar, se eu for fazer uma tradução, né, se eu for traduzir um texto grego, e eu não souber, não tiver esta informação e achar que é só isso aqui, onde eu ver ela, eu vou colocar e quando você junta tudo dentro da frase, a frase fica desconexa, fica sem entendimento,
ela não apresenta a ideia principal, que é aquilo que nós vimos aqui atrás agora. Ela não vai me apresentar a ideia principal subordinativa do texto. Então ela vem com essas peculiaridades e nós temos que alá, mas em vez de, ao contrário, adiciona ênfase ao contraste, não somente isto, mas também isto. Não somente isso, mas também isto. De significa mas, ao contrário, ela tá vendo, ó? Mas, ao contrário, em vez de, e agora, então, assim. Tá vendo? Ela tá dando um contraste de contrário. Se nós vemos aqui, ó, ele tá dando ênfase. E também mais ainda, isto é, aqui não, aqui já é a ideia contrária. Mas, então, disse Jesus. Mas, disse Jesus. Não é aquele mas de mais uma vez, de continuou, não é. Mas disse Jesus, ou seja, é aqui que ele está fazendo, é contrário, ênfase ou contraste, tá? Ele está colocando no sentido daquilo que seria contrário. Então tem que entender isso aqui. Gar. Pois, desde que, então, certamente, é, ou que, portanto, então, assim, ora. Conjunções coordenativas. Aí nós temos, ó, tá vendo? Os dois. Rara. Consequentemente, portanto, então, assim. Partícula, ó. Partícula interrogativa esperando uma resposta negativa. Tá vendo? O ara. O rara. Dioper. Portanto, certamente, exatamente por isso, tá vendo? Quase uma palavra, quase uma frase, tá vendo? Exatamente por isso, portanto, certamente. Então ele está dando ênfase, está dando força na expressão. Este, se, etoi, ou, mete, e não. Ou de, nem, não e não, nem, mesmo. Ute, não, nem, te, é o teta, né? Te, e então, toinin ou toinin, portanto, então, por esta razão. Por que eu estou falando toinin ou toinum? Porque ele não está com o ômicron para ser um U. Então ele é o Y, certo? E ele é transliterado por um Y. Então aí você, dentro do contexto aí, você põe na sua transliteração de Y, som de I, toinho. Conjunções subordinativas. Roti. Por que roti? Que eu estou falando roti ali. Isso é um homem. Por quê? Porque tem o... Muito bem, o sinal ali, né? É uma aspiração. Eu não sei nem qual. Esse programa meu ele é meio complicado. Tem palavra que ele coloca, tem palavra que não coloca. Eu não entendo. Não sei por que esse programa entendeu assim. Então, roti. Que, porque, pois, por causa de,
marca de início de discurso direto. Então isso aqui é uma marca o início de um discurso direto. Por quê, pois, por causa de. Não sei não. Isso aqui é o quê? Iota. Isso aqui é o Ni. Com som de N. Alfa com som de A. Iota com som de Iota. Olha o nome. I. Com som de I. E se eu tenho aspiração longa, forte? Riná. Rinar. Rinar significa a fim de quê? Para quê? Informação. Informação. Com subjuntivo pode ter força de imperativo. Qual é essa? Tem um negocinho em cima aí. Tem. Mas essa aqui, ela não está para cá. Ela está para lá. Lembra que eu falei que ela vai fazer diferença na segunda vogal? Aqui, ela aqui, ó. Ela vai dar força aqui, ó. Então ela aqui não é pronunciada. Seria se fosse aqui, ó. Mas ela está para cá, ó. Só ela, sozinha. Então, o que a gente leu lá mais atrás? O que a gente entendeu? Que ela não faz diferença na... Ela vai aparecer, tá vendo? Nas vogais, mas ela não vai fazer diferenciação. Ela vai ajudar na próxima vogal. Então, se é um eta... Qual é essa? A alfa. A primeira, o alfa. E esse é o Ni. Não é V, tá? Tem gente que confunde com V. Não é V, não. É Ni. Som de N. Então, ean. Com subjuntivo significa se, mesmo se, embora, quando. Qual é este? Qual é? É quase não é, gente. É o ela. É o eta. É o eta e o... Acabou de falar ali agora há pouco. Esqueceu de novo? Iota. Eta e iota. Então eu tenho o que ali? Um E e um I. O que está escrito aí? EI. Com indicativo. Se somente, certamente, desde que. Tá vendo? Kappa. Alfa. Theta. Ômega. Sigma. Lembrando que tem um sigma aqui, ó. Tem um sigma aqui. Em algumas escritas ele vai estar assim. Ah, não, aqui é o D. É o sigma, tá? Esse aqui é o sigma normal e esse aqui é o sigma final, tá? Quase não muda, né? Só que na hora que você vai fazer terminar igual o nosso S normal, né? Só é pequenininho. Então aí é fácil de identificar esse sigma final aí é fácil de identificar. Então é um S. Que eu tenho? Qual palavra que eu tenho ali então? Capa tem som de K, som de T, som de O, som de S. O que eu tenho aqui? Catos. Catos. Só que se é Theos, Cathos. É complicado. Até pegar o jeito de falar esse teta aí, a gente apanha muito. E ele significa conforme, assim, tanto, porque, ni medida que
ou na medida que, né? Aí, ó os dois. Aí já muda, né? Ó os dois lá, ó. Então eu tenho um ômicron, um π, outro ômicron e um y. Lembrando que os dois estão juntos ali no final. O que eu tenho ali? Qual a palavra que eu tenho ali? Ó. Ó. Aqui é um P, pi. Se eu tenho os dois sinais aqui, o que eu tenho que acrescentar aqui na pronúncia? O H. O H. Então eu não tenho opo, eu tenho ropo. Onde, enquanto, quando. Essa palavra aqui eu falei ela aqui, hein? Eu falei essa palavra, quase falei essa palavra aqui, ó. Ó. Não foi essa, mas isso aqui é um sigma, isso aqui não é um ômicron, não. Não é um sigma. Isso aqui é um sigma, é o sigma aqui, ó. Não é essa que eu falei, não. Ela tá aí, mas a gente vai falar. É o sigma que tá aqui. Porque ficou muito colado, eu achei que era um. Só que tem um, já tem um O aqui, não é isso não. Mas eu tenho o que aqui? Hosper. Assim como. Já vou ficar um pouco inseguro, cara. Daqui aí. Então vamos estar dando continuidade aí. Nosso assunto é o grego koiné, que é o grego bíblico. Nós já entramos aí dentro da história, né? Falamos aí sobre as 5 etapas do grego, ou 5 períodos. Falamos um pouco como é que foi o desenvolvimento, a mudança que sofreu, e agora nós vamos entrar dentro da parte, aquela parte que parece ser a mais chata, né? Mas é a parte necessária, que é a parte do desenvolvimento gramatical. Então, nós vamos desenvolver a gramática, um pouco da gramática do grego, né? Para que possamos aí termos uma absorção melhor dentro do conteúdo em si, até no momento que a gente for se deparar mesmo com o texto grego, com o texto grego em si, nós vamos então precisar entender dentro da gramática, quando vai estar colocando no singular, no plural, a colocação do sujeito e essa coisa toda que a gramática ela nos apresenta dentro da sua dificuldade, né? Mas nós vamos bastante calma para nós absorvermos o mais informação a gente tiver sobre esse desenvolvimento da língua em si, da gramática da língua, melhor para nós, né? Então vamos aí, gramática, apresentação nossa aí, gramática do grego koiné, né? Então nós temos ali, ó, escrito por baixo, o iota subscrito, aí vai ser o iota subscrito, isso aqui é o iota, tá dando para ver aí, né? Iota. Subscrito por baixo das vogais chama-se iota subscrito e não se pronuncia ou se translitera. Adotamos neste trabalho um ponto abaixo da vogal. O exemplo aqui nós temos en Christos, né? En Christos, em Cristo, te proselchen, na oração. Então esse iota subscrito aqui, ele vai aparecer dentro do grego como se fosse uma vírgulazinha, né? Vamos supor, nós temos aqui en Cristo, certo? Ele às vezes vai aparecer aqui, né? Como se fosse, né? Ele vai aparecer dessa forma aí, só que ele não tem assim influência, ele é mais para te dar um norte de qual a pronúncia que vai vir. Então a questão de quando ele vai estar abscrito, que é por cima, dentro da pontuação nós vamos ver isso, é onde ele vai ter influência dentro da próxima palavra seguinte, até na pronúncia, né? A pronúncia, isso vai fazer diferença na pronúncia quando você se deparar com ele no texto grego. Ele vai te auxiliar na pronúncia de quando a pronúncia mudará. Então ele tem essa peculiaridade, essa particularidade, tá? De nos apresentar aí dentro da gramática, aí auxiliando na pronúncia, tá? Na pronúncia ele vai fazer um grande peso para nós aí na pronúncia. Então nós temos ali, ó, dividido
dividido quanto a duração em breves, tá? As vogais breves, lembra lá que nós nos deparamos com essa situação gramatical no hebraico, breve, longas, né, mistas. Então nós temos também, né, comuns, tá vendo? Nós temos também no grego essa classificação de vogais breves, vogais longas e vogais comuns, tá? Temos ali, ó, vogais é o epsilon, né? O epsilon, o ômicron, vogais longas, o eta e o ômega, tá? O eta, o ômega são as vogais longas. Nós temos as vogais comuns, né? Que é o alfa, o iota e o upsilon ou y, tá? Upsilon, tá? As semivogais são o iota e o ômicron e o upsilon, tá? Elas são semivogais. Por quê? Porque elas, dentro da composição da palavra, elas vão ter uma sonoridade, na vocalização, ela vai auxiliar e nos direcionar, às vezes, como que aquela palavra ela vai estar colocada dentro da frase, em qual som, em qual modo, tá? Em qual modo, se ela está no dativo, e várias outras situações aí que nós vamos ver mais à frente, tá? A princípio nós temos a apresentação então das vogais, tá? As vogais são divididas dentro dessa classe aí, ó. Temos, ó, os ditongos, que é o ditongo, é a fusão de dois sons vogais em um só. É aquilo lá que vai acontecer com as mistas lá, ó. São, né? Nós temos aqui, ó, o alfa e o iota, ai. O alfa e o y, ao. O eta, o epsilon e o iota, ei. O ômicron e o iota, oi. Temos, tá vendo aqui agora, ó, semivogais, ó. Ali é ou, tá? Mas aí ela, quando, dependendo da colocação dela, ela tem um som de u. Ou, é o ômicron e o upsilon. Um som de u, portanto, não se pronuncia, por exemplo, ó, você está vendo aqui, ó. Se a gente for dividir aqui, se a gente for transliterar, vai estar assim, isso aqui é o lambda, né? É o L, o ômicron, o gama, que é o som de G, nunca se tem com som de J, tá? Nunca com som de J, sempre com som de G. Nós temos o gama, nós temos outro, e com som de O, e aqui de U. Só que eu nunca vou pronunciar logou. Não, é logo. Então, quando você deparar com esse final aqui, ó, você não estará colocando o O, você vai estar colocando logo. Logo é palavra, né? Ou fala. Aí nós temos, aí daí que vem a palavra logos. Se fosse aqui no caso eu escrever logos no grego, eu vou escrever assim, ó. Com sigma final, logos, palavra, verbo, falar, tá? Então, tá vendo? Então, tem que, aqui a gente vai sendo direcionado por essa particularidade da junção dessas mistas, aí com som de U. Então, tomar esse devido cuidado, tá? Para não escrever logu na hora que você estiver transliterando, você vai transliterar. Aqui eu transliterei, mas quando você vai falar na pronúncia não é logu, é logo, tá? Ou logos, quando tiver com a terminação com sigma final, tá? O sigma final. Sigma final. Então nós temos aí, ó, foi dado ali, né? Epsilon, upsilon. Aí eu, eta, upsilon.
eu, Y, iota, ui, alfa, eta, ômega, são também ditombos, pois possui um iota subscrito. É aquilo que eu falei. Como assim subscrito? Lá na outra, lá nós temos, né? Ele vai estar com, às vezes aqui, né? Com um sinalzinho assim. Aí vai ter, então às vezes vai aparecer assim, em algumas situações, com essa pontuação aí, tá? Que o programa aqui que eu usei para poder aumentar a fonte e colocar a palavra dentro do meu resumo, o programa ele não copia, ele não coloca a pontuação, por isso que eu vou estar norteando aqui com a minha varinha mesmo, com o meu pincel mesmo. Tá vendo? Então, também ditombos, pois possui um iota subscrito. O iota equivale ao nosso J. Presta atenção, equivale, tá? Equivale. Por isso seu nome é iota. Muito parecido com J. Exemplo. Nós temos aqui, essa aqui é a maiúscula, uncial. Qual que é essa aqui? Não memorizou ainda não? É o iota, tá? Só que é uncial, é maiúsculo. Esse. Eta. Sigma. Pode falar. É só você gravar O pequeno, ômicron, de micro. O grande, ômega, de grande. Né? O, Y e o sigma final, que é o S. Nós temos, tá? O sigma, isso aqui é sigma, isso aqui é sigma. Aqui é a forma final dele, tá? Sempre que houver terminar com o sigma no final, termina-se com esse sigma aqui, ó. Que nós temos a palavra, só que aqui é traduzido. Jesus. Jesus. Nós temos aqui, ó, Jesus. Jesus. Tá vendo aqui novamente, ó, o caso, ó. Não Jesus, não Jesus, Jesus. Lembra lá que nós agora acabamos de ver ali? Então, com U. E se eu fosse transliterar ali? Se eu fosse transliterar, fazer transliteração, não a tradução, o que é que eu colocaria ali? Eu colocaria Jesus, tá? Jesus. Por que aqui está com J? Porque aqui está no português, aqui eu estou transliterando, tá? Transliterando. Ou você põe o Y, geralmente o Y ele vem da gramática, da transliteração do inglês. Se eu colocar o I também, pode ser, mas às vezes mais a gente vai encontrar é na forma do inglês, tá? Jesus, Jesus. Então, Jesus, Ioan, João, Joás, Joanas, Jonas. Tá vendo? Então não é muito difícil não, né? Se prestar um pouquinho assim, dar mais uma atenção maior, né, na forma da escrita para a transliteração, você já consegue descobrir, pelo menos nos nomes, de quem está falando, de quem o texto, a gramática está mostrando ali, certo? Ainda no aspecto da pronúncia, podemos destacar antes, aqui que vai entrar uma particularidade, tá? Nós vamos ver aqui, ó, antes de gama, kappa e sigma final, e qual que é essa aqui, gente? Deu branco, viu? Deu um branco aqui. Tem som de graça, Hades. Vou lembrar aqui daqui a pouco, deu um branco aqui. O gama, ele tem som de N. Por exemplos. Se você for falar aqui, qual que é essa? É que
aqui tem som de A, é um A, tá? Falando assim do português, A, G, G, E, L, O, S. Aí o que eu tenho aqui? Aguelos? Não. Por quê? O que ele está me apresentando aqui? O que está me apresentando aqui? Esse aspecto do gama. Quando ele vem antes dessas 4 consoantes, ele vai ter o som de N. É isso que ele está nos apresentando, vai ter som de N. Então eu não vou dizer aguelos na pronúncia, eu vou dizer ângelos. Ângelos vai tomar um gama, vai tomar som de N. Então se eu tiver, qualquer palavra que eu tiver, se tiver um gama antes, um kappa e um sigma antes, vai ter o som de N. Tem que frisar bem isso aí, tá? Não tem mais uma palavrinha aqui, deixa eu ver se eu pus aqui, eu acho que está um pouco mais abaixo que a gente vai ver aqui, ó. O teta, né, com som de T, mas é aquilo que a gente falou, você não fala teta como tal, fala o tal, você fala tipo soprano entre os dentes, theta. Ele vai puxar quase dando um som de D, se eu fosse falar um D, mas é theta, tá? Theta. É meio assim, complicado, mas não tem perto. Mas você sabendo que na transliteração é um T, já está de bom tamanho para o seu norte dentro da leitura do texto, tá? Dentro da leitura do texto, principalmente quando você vê a palavra Deus, tá? Por aí está até aqui, vamos ver aqui, ó, já está até apresentado isso aqui, ó. O teta, ou theta, se pronuncia com TH, forte em inglês. Nesta pronúncia, chegamos bem perto do nosso D, tá? É a questão do labial dele, entre os dentes. Talvez seja deste detalhe que encontramos a origem da nossa expressão Deus, pois quando pronunciamos, aí ó, Theos, tá? Theos, não é Theos. Eu posso falar Theos? Posso falar Theos, mas puxando para o que apresenta o teta, eu falo Theos. Mas isso aí é para quem já está bem aguçado, bem treinado, bem praticado, tá? E outra coisa também, às vezes a pronúncia, ela vai divergir entre os próprios professores, tá? Isso tanto no hebraico quanto no grego, às vezes diverge muito. Mas o radical mesmo da pronúncia seria Theos, não Theos na cara, né? Mas você fala Theos. Mas se falar Theos também, você já sabe que está falando o quê? Deus. Então aqui se eu fosse transliterar, aqui já é o maiúsculo, né? O uncial. Se eu fosse transliterar, então, eu colocaria Theos. Acento, né? Theos. Então é Deus, tá? Quando dizemos esta palavra, então vamos lá. Olha lá, o sigma. Só é escrito sigma, tá? Na sua segunda forma, só é escrito no final das palavras. Exemplo, o que está escrito aqui? Ah, tá dando a claridade da lâmpada, né? Jesus, tá? Jesus, que é Jesus, tá? Então tá vendo? Todas, é aquilo que eu expliquei, todas as vezes que terminar com S, que a palavra dentro do grego terminar com S, na pronúncia, que você tiver, você não está vendo, mas alguém está lendo, a pessoa diz Jesus, escreve aí Jesus, aí você já sabe que está terminando com S e o sigma, tem que ser o sigma, é um S final, tá? É a forma final ali dele, tá? Toda palavra grega iniciada por vogal recebe um sinal diacrítico chamado espírito ou aspiração. Tem o espírito brando e o espírito longo, né? Na questão de se falar, a pronúncia, porque espírito, nós sabemos que espírito é sopro, né? Então é na forma que você fala, na aspiração. Existem duas espécies de aspiração. A branda como movimento para fora, que é esse para cima aqui, tá? É aquele que eu falei, é tipo isso aqui, ó. Como se fosse uma vírgulazinha de cabeça para baixo.
para fora, que nenhuma influência exerce na pronúncia, tá? Isso aí é só aquilo que eu falei, é só para te dar um norte da palavra, não da pronúncia, às vezes da palavra, né? Da palavra, vamos ver lá. Por exemplo, sei lá, ó. Agathos, 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 bom. Eclésia, tá vendo? Eclésia, esse aqui tem, não, tá certo, é com 2 minutos. Eclésia, igreja, tá vendo aí? Nós temos igreja, mas se for ver dentro da etimologia cultural da palavra, tirado para fora, tá? Tirado para fora, dentro da expressão cultural gramatical da palavra, tirado para fora. Erro, som. Yormai, curar. Oikia, casa. Tá? Lembra da palavra oikonomia? Oikonomia, que às vezes se coloca, conjunto oikonomia, significa mordomo da casa, tá? Mordomo da casa, oikodéspoti, dono da casa, oikokyrios, senhor da casa, tá? E esse oikodéspotes, tem uma palavra, um texto aí, que nos apresenta o senhor da casa como servo, mas o senhor da casa como o próprio Deus, sendo aquele que é mais alto, mais elevado na posição dentro da casa. Odes, isso aqui, lembrando que nós estamos falando daquela aspiração branda, tá? Mas quando for a outra aspiração forte, o espírito forte, aí já vai dar um sentido na pronúncia, aí já muda-se o sentido. Essa, na branda, não muda o sentido, mas tá vendo que você tem aqui transliterado com a pontuação, né? Que é o nosso circunflexo, tem a pontuação, como é que chama aquele ali? Dá um branco. É pontuação, né? Tem um outro nome aqui, eu esqueci o nome aqui. Mas o que acontece? Aí, quando ele for no espírito forte, na aspiração forte, ele já vai mudar o sentido da pronúncia, tá? Da pronúncia. Nós vamos ver isso aqui mais à frente um pouquinho. Aí, ó. A áspera com o movimento para dentro. Aquela é para fora, essa é para dentro. Agora, aquela é assim, né? Vou mostrar, agora é o contrário, agora é assim, ó. Vendo? Olha lá o pontinho lá. É aquilo ali que é esse aqui, ó. É esse aqui, tá? É esse sinalzinho aqui. E eles vão aparecer, tá? Constantemente eles estão no texto grego. Mas nós já sabemos que se for para lá, né? Se for ao contrário, não tem mudança. Se for dessa forma aí, ele já traz uma mudança na escrita e na pronúncia, tá? Onde a vogal recebe, aqui ó, vendo? Vai receber um H. Quando a palavra é transliterada e pronunciada também, tá? Sendo que toda palavra iniciada por um Y, mas eu acho que é outra informação, acho que eu até copiei isso aqui não. É um Y, tá? Aqui é um Y, pôr um Y e pôr um Rho, tá? Aqui é o Rho, que é esse aqui, ó. Esqueci de mudar aqui, ó. Mas esse aqui, ó. Toda vez que eu iniciar com Y e com Rho, aí vai ter a influência, porque agora é aspiração para fora, né? Para dentro. Aí ela vai acrescentar o H. Vamos lá ver lá, vamos ver lá como é que vai ser isso aí. Deixa eu apagar aqui, senão vai aparecer, vai me atrapalhar. Deixa eu tirar apagar aqui. Não vai me atrapalhar aí. Aqui, ó. Não é aguiazo, porque aqui eu terei a aspiração, tá? Vou ter a aspiração aqui, vou ter aqui, terei aqui, tá? Então, todas as vezes que você se deparar com o texto grego e tiver esta sinalização aqui,
tá? Esta sinalização em cima da vogal, ela está te forçando a uma pronúncia diferente, tá? Uma pronúncia diferente. Se eu não colocar nada ali, se não aparecer ali, eu vou dizer o quê? Como igual estava ali sem, ali, que o programa não colocou. Eu vou dizer aguiazo. Aguiazo, que é alfa, gama, y, alfa, zeta e ômega. Então, aguiazo, aguiazo. Mas se eu tenho aspiração, então eu vou dizer raguiazo, raguiazo, que é santificação, santificação. Aí você vai encontrar a palavra hagio, hagio no grego é santo, santo, tá? Theos hagio, Deus santo, tá? Pneuma hagio, Espírito Santo, hagiazo, isso aqui é um P, tá? É um P, epuranium, epurinium, não, se eu tenho aspiração, repurâneos, 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 celestial. Por quê? Porque aqui, ó, a raiz aqui é essa aqui, ó. De Urano. Urano, céu. Lembra quando no livro de Mateus vai dizer no capítulo 24 que o poder do céu, os céus se abalarão? O poder do céu se abalarão, porque esta mesma palavra Urano, tá? Urano, que significa céu no grego, Urano também é o produto, a matéria, ou gás, não me recordo aqui direito, mas justamente o material usado para fabricar urânio. É o mesmo material usado para fabricar bomba atômica. Então, quando a Bíblia diz que as potências do céu serão abaladas, que os céus se estremecerão, o que dá para entender aqui? Vai ser uma explosão, como de uma bomba atômica. Então, o grego já está mostrando para a gente, já está nos dando uma direção de que nós entendermos quando o escritor vai dizer eis que vejo novos céus e nova terra, porque os céus já passaram e a terra não existe mais. O que o escritor vai dizer, acho que Pedro vai dizer, que os céus que agora vemos está enrolado como um tesouro para o fogo. Mas que fogo é esse? É porque vai explodir como uma bomba atômica. Os céus vão se explodir como uma bomba atômica. Por isso a palavra Urano, céus, e aí já nos dá até como entender como entender o que Jesus quis dizer com aquele, e os poderes do céu se abalarão, porque vai ser uma explosão como de uma bomba atômica. Entendeu? Então a própria palavra, ela já nos ajuda a extrair um pensamento bem mais claro de como é que isso vai acontecer. O que é que Jesus quis dizer com isso? Como é que o céu vai abalar se a gente olha para o céu e não tem matéria no céu? Vai haver uma grande explosão. Deus abençoe nosso irmão, o meu primeiro Nilsuína, nosso irmão Evangelina. Está vendo então que coisa maravilhosa? Então o próprio grego ele já vem trazendo algumas informações para a gente entender aí algumas coisas que Jesus quis dizer, que os apóstolos quiseram dizer. Olha lá, ó. Rudor, água. Importância. Há cerca de 550 conjunções
de partículas no Novo Testamento. Claro que nós não vamos pegar 50 conjunções aqui, né? Nós vamos pegar aqui as mais vistas e as mais importantes, mas temos que saber de todas, né? Então vamos usar o material que nós temos para a gente poder olhar as outras que não vão ser apresentadas aqui dentro do resumo que a gente está colocando em pauta aqui na nossa aula de hoje. Mas lembrando que tem 50 conjunções de partículas no Novo Testamento. Conjunções são palavras invariáveis que servem para relacionar palavras, frases, cláusulas, orações e até parágrafos. Então, sem essas conjunções, a gente não vai ter como desenvolver uma boa leitura, uma boa frase, uma boa escrita. A gente precisa delas, né? Como, para, quem e por aí vai. Então, né, vai ser importante a gente saber conhecer todas. Claro que eu não vou colocar todas as 50 aqui, mas vou colocar as que aparecem mais no texto grego e as que são mais importantes, de uma relevância maior, para a gente poder entender aí essa questão aí dentro da leitura do grego, tá? Sendo assim, as conjunções junto com as preposições são grandes amigas do ponto de vista exegético. Porque se faltar uma, é igual hebraico, se faltar uma, ou se ela for colocada na ordem errada, a gente não vai entender o que está sendo escrito, o que a gente está lendo, e nem o que o escritor está querendo passar para a gente. A gente precisa, então, nortear, entender essas conjunções, juntamente com essas preposições, para nós termos o norte do próprio texto em si e aplicar a nossa exegese de uma forma clara, precisa, não assim com exatidão de 100%, porque a gente não está dentro do contexto realizado pelo escritor, mas a gente já passa a entender a mente do escritor, o que ele está querendo passar para nós aí, né? Deus abençoe aí a missionária Ângela, esposa. Olha lá, conjunções e preposições são fundamentais para a hora de fazer um esboço mecânico do texto e de entender quais ideias são principais e quais são subordinadas. Então nós temos ideias principais dentro de um texto, mas essa ideia tem que estar subordinada ao que o escritor está querendo passar. Nós não podemos pegar no português, aliás, nós pegamos no português, fazemos um anacronismo, né? A gente costuma fazer um anacronismo dentro de um texto no português e coloca para os nossos dias, a gente sai pregando à torta e à direita, né? E às vezes colocando coisas que o texto não está apresentando aquilo ali. Mas quando nós vamos pegar dentro do original, que a gente vai entender a expressão do escritor, a gente consegue apresentar uma boa hermenêutica. Então, a hermenêutica, ela não pode, né? A minha prédica, ela não pode estar exclusivamente presa à minha ideia. Ela não pode estar agarrada à minha ideia. Ela tem que estar agarrada, ela tem que estar com compatibilidade, ela tem que concordar com aquilo que o texto em si ele quer me passar. E para isso eu preciso entender essa questão do grego, a apresentação do grego, para extrair dali o pensamento do escritor, para que eu possa levar uma mensagem do texto e busco a ideia no